Euro e dólar sob pressão. Conflito no Médio Oriente acelera a fuga para o dólar. Boas investidores e traders, bem-vindos à análise fundamental desta semana. Meu nome é Fagner Lima, sou trader e mentor de Forex no cegodinheiro.com. Hoje é dia 1 de março e vamos discutir os eventos mais relevantes para a semana económica que vem. Começando pela Week Ahead, a próxima semana contará com uma série de importantes divulgações económicas que irão moldar a visão do panorama económico global e as possíveis respostas dos bancos centrais. Os Estados Unidos divulgarão o seu relatório oficial de emprego de fevereiro, depois de uma série de indicadores robustos do mercado de trabalho terem adiado as apostas num próximo corte de juros por parte da Reserva Federal. Os PMI do ISM e as vendas a retalho também estarão em destaque nos Estados Unidos. Entretanto, os investidores aguardarão as taxas de inflação e desemprego da zona euro. O Banco Central Europeu publicará os resultados das suas últimas reuniões. Portanto, em condições normais, todos estes indicadores seriam bastante importantes para a semana que vem, em termos de movimentar o mercado, mas devido aos eventos deste fim de semana, né, em que os Estados Unidos decidiram atacar o Irão, o que quer dizer que estamos agora num regime global de risk-off, ou seja, os investidores não estão tanto à procura de investimentos de risco, estão mais à procura de safe havens, o que quer dizer que todos estes indicadores passam mais para segundo plano e tudo o que sejam desenvolvimentos geopolíticos passam a primeiro plano. Passando à análise de risco, de sentimento de risco, para este tipo de análise nós utilizamos sempre, existem vários tipos de indicadores, mas os quatro que nós aqui utilizamos sempre para medir o sentimento de risco é o ouro, é o S&P, o VIX e petróleo, não é? Olhando para estes quatro, podemos ter uma ideia global do apetite de risco dos investidores atualmente, ok? E onde ver que em cada gráfico, em princípio, tem uma pequena explicação a dizer o porquê que nós olhamos para este ativo em específico, e eu posso aprofundar ao longo do tempo, ok? Mas vamos começar pelo ouro. Atenção, isto é fim de semana, portanto esta última vela é de sexta-feira, como podem ver aqui em baixo. Portanto, se foi sexta-feira, foi antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão, ou seja, ainda não temos a reação pós-ataques do mercado, mas podemos ver que na sexta-feira já o mercado se estava a antecipar aos acontecimentos. Há 2 semanas atrás, há 2 sexta-feiras atrás, já havia especulação de que seria naquele fim de semana que os Estados Unidos iriam atacar o Irão, acabou por não acontecer. Deixa-me lá ver aqui. Pronto, foi aqui na sexta-feira, dia 20. Vamos ver que já aí os investidores estavam a antecipar a possíveis ataques. Acabou por não acontecer, mas o ouro continua a subir, ou seja, os investidores continuam a fugir para ativos mais seguros e a evitar ativos com mais risco. Segunda-feira, ou hoje domingo mais tarde, quando os mercados voltarem a abrir, de certeza que vamos ver a nova vela, ou vai haver um gap para cima, certo? Ela vai abrir acima do fecho da última vela, e quem sabe durante esta semana e durante estes conflitos ainda voltamos a bater recordes anteriores. Passando ao S&P 500 ou S&P 500, como quiserem chamar, que é o índice das 500 maiores empresas privadas dos Estados Unidos. É um índice muito sensível a tudo o que sejam expectativas em relação a taxas de juros ou expectativas em relação à inflação. E é um índice que, num regime de risk-on, em que os investidores têm mais apetite por instrumentos financeiros mais arriscados, mas que deem mais retorno, o S&P normalmente sobe, mas num evento ou num regime de risk-off, em que os investidores fogem desses instrumentos financeiros com mais risco para safe havens, como o ouro, como vimos há bocado, o S&P 500 tem tendência a cair. E tal como o ouro, na sexta-feira o S&P fechou a baixar, e devido aos eventos desta semana,
uh, ele há de continuar a cair. Quem sabe até quando, mas há de haver aqui uma pequena correção devido a estes eventos. Passando ao VIX, o VIX que mede o nível de volatilidade do S&P. O VIX em si tem a sua explicação por trás, mas o que nos interessa é em que ponto está o VIX. E como podemos ver aqui na pequena explicação que eu tenho aqui no centro do ecrã, se estiver acima de 20, quer dizer que implica que estamos num regime de risk-off, que favorece moedas como o dólar americano, ou o yen, ou o franco. E se estivermos abaixo dos 20, estamos mais num regime de risk-on, em que os investidores vão atrás de moedas mais high beta, como o dólar australiano, ou o dólar da Nova Zelândia, ou o dólar canadiano. Tal como os dois gráficos anteriores, ainda não atualizamos desde sexta-feira, portanto, sexta-feira no fecho estava abaixo de 20, mas podemos ter a certeza que esta segunda ou hoje mais tarde, quando voltar a abrir, vai estar acima de 20, o que implica um regime de risk-off. Em seguida temos o WTI, que é um índice do petróleo, e o petróleo em si, eu pelo menos não considero que seja um medidor de risco, certo? Mas nós como traders convém sabermos o que está a acontecer com o petróleo, porque uma subida dos preços de petróleo implica movimentos nos mercados monetários, ou seja, petróleo mais caro, quer dizer que a energia fica mais cara, sei lá, estamos a falar de eletricidade, estamos a falar de gasolina, estamos a falar de gasóleo para transporte de mercadorias e tudo mais. A partir do momento em que o transporte de mercadorias fica mais caro, quer dizer que os bens transportados também vão encarecer porque os produtores vão passar esse custo ao consumidor final. Ou seja, podemos estar à espera de inflação sempre que há uma subida acentuada dos preços do petróleo. E é basicamente essa a razão pela qual nós monitorizamos o petróleo. Tendo em conta o conflito que começou este fim de semana, tal como os outros gráficos, sexta-feira o petróleo fechou aqui ao nível dos 67, mas sendo o Irão um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, certo? Isto vai mexer com o mercado do petróleo e de certeza que os preços também vão aumentar. Portanto, países que vão ser afetados por este conflito vão ser países que são maioritariamente importadores de energia. E neste caso, as duas moedas que nós aqui seguimos, que é o dólar americano e o euro. No caso do dólar, o dólar fortalece, porque o petróleo é comprado por todo o mundo com o dólar. E a nível do euro, o euro sofre, ou é penalizado neste caso, porque a economia europeia depende muito de importação de petróleo. Ou seja, o petróleo fica mais caro para os países importadores de energia, o que leva a que tenham de rever as suas projeções de crescimento, as suas projeções de balanço de trading, ou seja, as importações e exportações destes países vão ser afetadas porque o budget que eles tinham projetado vai ser alterado devido ao encarecimento da energia. Okay? Espero que faça sentido. E para dar contexto ao nosso cenário global, ao nosso cenário macro, vamos olhar aqui para algumas notícias relacionadas que saíram agora nestes últimos 2 dias. Só para termos aqui algum contexto da importância do Irão a nível mundial em termos de produção de petróleo. Como diz aqui, a República Islâmica produz cerca de 3,3 milhões de barris por dia, ou 3% da produção global, o que torna o quarto maior produtor da OPEP. Mas o país exerce uma influência muito maior no fornecimento mundial de energia devido à sua localização estratégica. Portanto, o Irão está localizado numa das margens do Estreito de Hormuz, rota marítima para cerca de 1/5 do petróleo bruto mundial, proveniente de importantes fornecedores, incluindo a Arábia Saudita e o Iraque. Ou seja, o ataque ao Irão não implica só o Irão, implica muitos outros
produtores estratégicos e importantes de petróleo a nível global. Noutra notícia, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos em todo o Irão, com o presidente Donald Trump a exortar os iranianos a derrubar o governo num conflito que já se está a alastrar pelo Médio Oriente, uma região rica em petróleo. Okay? E a notícia mais importante, a meu ver, é esta que diz: antes contrária à guerra, Trump aposta agora tudo na deposição do Irão. Ou seja, primeiro, não era suposto haver guerra, nem era suposto haver ataques. A pressão que os Estados Unidos estavam a fazer em levar toda a artilharia para perto do Irão era para fazer pressão, né, para pressionar o regime iraniano a aceitar os termos de negociação ou a negociar o mais rápido possível com os Estados Unidos. E essa narrativa mudou, ou seja, algo que era suposto ser rápido, né, e passageiro, parece que se vai estender durante mais tempo, porque pelos vistos parece que eles querem mesmo depor o regime atual que está no Irão. E qual é a relevância deste cenário macro para nós como investidores de Forex? Isto quer dizer que a incerteza voltou aos mercados. Tudo o que seja carry trades está a ser desfeito está a ser, não, vai ser a partir desta segunda desfeito, de certeza, porque vai haver uma fuga do capital para safe havens. A nível macro, o cenário geopolítico vai ser o que vai dominar, ou seja, indicadores passam a segundo plano e a geopolítica fica em primeiro plano. Tudo o que tiver a ver com decisões dos Estados Unidos ou desenvolvimentos no Médio Oriente relacionados com o Irão, com Israel, vão ser o que vai afetar as moedas com mais intensidade. E de certeza que vão haver novas projeções em termos de crescimento global e de expectativas em termos de crescimento, inflação e emprego a nível global. Portanto, tudo isto tem um grande impacto no mercado financeiro a nível global. E se virmos aqui à nossa plataforma, o cegodinheiro.com, vemos que a nossa conclusão é exatamente essa. Estamos num regime de risk-off, tanto a nível global como a nível individual de cada moeda. Neste preciso momento, a nossa plataforma apenas cobre o dólar e o euro, mas eventualmente havemos de começar a incorporar mais moedas. Este nosso viés macro semanal ele é publicado todas as segundas-feiras de manhã, ali entre as 7 e as 9, e todos vocês têm acesso. O objetivo dele é dar uma visão macro global das duas moedas. Nós no nosso FAQ explicamos como é que os nossos scores são calculados, para tentarmos ser o mais transparentes. E depois, por cada uma das moedas, temos 3 pontos a justificar o porquê do scoring e o que é mais relevante para cada moeda nesse preciso momento. Okay? A plataforma ainda está assim numa fase muito embrionária, como podem ver, mas é acessível a todos. E sim, convido-vos a todos a subscreverem à nossa newsletter, que é para poderem receber o viés todas as semanas no vosso e-mail. E é grátis, não têm nada a perder. O euro. Temos aqui não sei como dizer isto em português, mas isto é um Weighted Currency Index. É uma fórmula que nós inserimos aqui no TradingView, e neste caso esta fórmula permite-me criar um index do euro contra as outras moedas dos G8, ou seja, o euro contra o dólar australiano, contra o franco, contra o dólar canadiano, contra o yen, pronto, todas as moedas que nos são relevantes, e podemos ver a performance do euro em relação a essas outras moedas. Okay? Então nestas últimas semanas o euro tem estado aqui nesta zona, tem estado meio a consolidar nesta zona de demand, que é aqui esta zona verde que nós vemos. Se estivéssemos no regime de risk on, o euro
não só estaria barato em relação ao seu fair value, mas também estaria numa zona propícia a que nós o comprássemos. Ou seja, teria mais à espera que acontecesse algo assim. Só um segundo. Que ele viesse aqui abaixo, buscar a liquidez antes de seguir para cima. Ok? Mas, tendo em conta o regime em que estamos agora, eu manter-me-ia longe de apostas no euro. É claro que tinha de haver mais confluência com outros indicadores, por exemplo, aqui o RSI ou RSI, como quiserem chamar, está aqui numa zona de bot, né? Está numa zona de compra. Teria de estar aqui numa zona de oversold, ou não sei qual seria o termo utilizado em português antes de eu entrar numa trade long no euro. Ok? De seguida, vamos olhar aqui para uma tool bastante importante, que é a ECB Watch Tool, que é uma versão bastante simplificada do que é o Fed Watch Tool, mas tem como objetivo exatamente a mesma coisa que o Fed Watch Tool. Podemos ver que está projetado que na próxima reunião do Banco Central Europeu, que é no dia 18 de março, 96% price in, ou implicação que o Banco Central Europeu vai manter os juros a 2%. E isto já nos ajuda a projetar, né? já nos podemos meter à frente da curva e antecipar certos movimentos no mercado. De seguida, e voltando aqui, vamos apenas olhar para os yields das obrigações alemãs, que são um espelho das obrigações europeias, portanto, olhar olhar para o outro vai dar o mesmo. Aí podemos ver aqui que a minha trendline foi, estas últimas semanas, ela foi passada, certo? E o euro tem estado aqui, ou as obrigações europeias têm tido uma tendência bearish, ou seja, tem sido, como é que eu posso dizer, extraído, certo, do que está implicado no preço atual, tem sido extraído provavelmente projeções de aumentos de juros, certo, devido a todos os acontecimentos, ou mesmo devido a indicadores menos favoráveis para certos países da União Europeia. E quase certeza que após o que aconteceu agora este fim de semana, né, o conflito entre os Estados Unidos e o Irão, ainda vamos ver as bond yields a caírem mais um bocadinho. Para quem não sabe, as yields têm correlação com o preço das obrigações, ou seja, quando as yields estão a aumentar, se fôssemos agora ver o preço das bonds, seria uma correlação inversa em que iríamos ver os preços a baixar e vice-versa. Passemos aqui então a alguns indicadores relevantes para a União Europeia nesta semana que vem. Temos apenas aqui na terça inflação a nível da União Europeia, em que estamos à espera que ela se mantenha basicamente ao mesmo nível. Qualquer que seja a surpresa que aconteça aqui, a não ser que seja algo muito fora do comum, ou seja, estamos à espera de 1.7, imaginemos que caía para 1%, ou que aumentava para 2.5%, aí sim aposto que iria ter algum impacto no euro, mas o evento, ou o que está a guiar as moedas neste preciso momento, ou nesta semana que vem, vai ser muito provavelmente o conflito no Médio Oriente. Portanto, qualquer dados que saiam de acordo com o forecast não vão ter assim grandes implicações nas moedas. Passando ao dólar, e tal como com o euro, também temos um weighted index, que é a mesma história, o dólar contra todas as outras moedas dos G8. E podemos ver aqui que tem havido uma grande queda, né, por parte do dólar,
mas agora com os conflitos e com a incerteza e tudo o que tem a ver com petróleo, já estabilizou aqui um bocadinho, está aqui mais num nível de consolidação. Devido ao que está a acontecer, e se eu tivesse de escolher uma direção para o dólar, seria exatamente esta. Mais provável que aconteça é que ele dispare daqui para cima, em vez de ir buscar a liquidez aqui abaixo. Mas pronto, tendo em conta cada um tem os seus critérios, e para eu entrar em alguma trade relacionada com o dólar, ele ou tinha de vir ali abaixo, ou no mínimo tinha de vir aqui a esta zona de resistência e depois para cima. E tal como o euro, o RSI iria ter de estar aqui numa zona oversold, que é para eu entrar numa trade com o dólar. E já que estamos com a mão na massa, vamos olhar aqui para as yields a 2 anos do dólar, e ela continua aqui numa downtrend, né? numa trend para baixo, que reflete bastante toda a incerteza ao redor do dólar americano, que tem perdido bastante influência, digamos, a nível global. E como mostra a tendência, o mais provável é que continue a baixar. Olhando aqui para alguns indicadores relevantes para os Estados Unidos, para a semana que vem temos PMIs, temos Non-Farm Payrolls, Retail Sales e empregabilidade. Mas pronto, tal como eu disse em relação ao euro, o mesmo se aplica aqui ao dólar, a não ser que os indicadores surpreendam muito pela positiva ou pela negativa, o impacto que terão na moeda há de ser bastante reduzido, porque agora o que está realmente em primeiro plano é a resolução, né? uma possível resolução ou possível escalada dos conflitos no Médio Oriente. Isso é o que vai ditar os movimentos no mercado a curto e médio prazo. Portanto, tendo isto tudo em conta, quem é que, ou qual das duas moedas é que é mais beneficiada pelo regime que temos agora, né? O regime de risco, e pelas yield spreads, pelas expectativas de cortes ou de aumentos de juros? Okay? Nos Estados Unidos temos assistido a uma redução das expectativas de cortes de juros, portanto isso é benéfico para os Estados Unidos, porque as yields começa a haver uma maior divergência entre as yields europeias, neste caso da Alemanha, e entre as yields americanas. À medida que as yields americanas aumentam e são maiores que as da União Europeia, os investidores vão de querer apostar mais nessas yields porque conseguem um retorno maior. Okay? Conseguindo um retorno maior, eu vou preferir meter o meu capital no dólar americano ou em instrumentos financeiros americanos do que em instrumentos financeiros europeus. A nível de divergência ou convergência da política monetária, o euro ou o Banco Central Europeu continua neutro, não tem uma direção definida, está bastante dependente dos dados, né, dos indicadores. E a nível dos Estados Unidos temos assistido a uma alteração, né, da narrativa. Pronto. O Banco Central Americano, ou Fed, que há pouco tempo projetava cortes de juro, agora com a saída de indicadores que mostram que a economia americana tem sido bastante resiliente em termos de empregabilidade, e a inflação também tem vindo a baixar. Pronto, temos vindo a ver uma mudança de narrativa em que menos favorecimento a cortes de juros e mais uma adoção de uma posição mais neutra. Okay? Mas pronto, se eu tivesse de decidir entre os dois neste preciso momento, tendo em conta o regime de risco, começando logo por aí, seria o dólar americano. E tendo isto tudo em conta, o nosso viés em relação ao euro-dólar mantém-se, ou seja, existe uma grande pressão sobre o euro em relação ao dólar, simplesmente devido ao regime de risco.
causado pelos conflitos no Médio Oriente. Portanto, pessoal, foi esta a análise fundamental desta semana. Espero que tenham aprendido algo. Ainda estou aqui no início, tropeço bastante nas palavras e às vezes perco-me no raciocínio, mas hei de melhorar com o tempo, de certeza. Caso tenham alguma dúvida, é só deixar nos comentários ou podem sempre falar connosco no Instagram. E não se esqueçam de inscrever o canal, deem like, comentem, positivamente ou negativamente, não interessa. Sigam-nos nas redes sociais e, como sempre, continuem a seguir o dinheiro. Até à próxima.